Bom, eu estou lendo esse livro aqui, se chama Ação Humana, e eu estou lendo ele, é um tratado de economia, mas eu estou lendo com uma intenção de compreender o que leva a gente a fazer o que a gente faz. Então tem uma pergunta aqui na minha cabeça, ela não sai da minha cabeça há muito tempo, que é como que a gente faz as nossas escolhas e como que a gente pode melhorar isso. Por quê? Porque a nossa vida é inteira fazer escolhas, a gente não tem outra opção. Tudo que a gente faz na vida é escolher algo, e escolher algo é sempre renunciar a uma outra coisa. E aí eu queria conversar um pouco sobre o que eu li até agora, ou um pequeno trecho que é do começo deste livro, para a gente pensar junto sobre isso, né, e tentar chegar a um conhecimento maior sobre como nós fazemos as coisas e por que nós fazemos as coisas que fazemos. Ele começa o livro dizendo assim: ação humana é comportamento intencional. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. A ação humana é comportamento intencional. Então a primeira pergunta que eu acho que você já pode fazer para qualquer coisa da tua vida é: qual a intenção? Por que eu estou fazendo isso? Isso que eu estou fazendo porque me faz mais feliz? Isso que eu estou fazendo porque me dá dinheiro? Isso que eu estou fazendo porque me mandaram fazer? Ação humana é ação intencional. Isso é bem interessante, porque se todo mundo age, tanto eu quanto um bicho, meu cachorro age, um elefante age, o que diferencia a minha ação da ação dele? Você poderia dizer, é o racional, mas eu acho que uma palavra bem útil é intencional. Eu tenho uma intenção e eu consigo pensar sobre a minha intenção, quando os outros bichos parecem que não. Então só nós temos a capacidade de botar uma intenção pensada ou antevista dentro de uma ação. Aí ele continua. Ação é a vontade posta em movimento e transformada em força atuante. É almejar fins e metas. Eu coloco uma força, eu coloco a vontade em movimento e eu transformo em força atuante. Isso significa que só dá para eu agir se eu tiver um meio para agir. Eu tenho que conseguir fazer aquilo. Então esse é um segundo aprendizado interessante. Cara, eu li 2 linhas do livro e nós já temos 2 aprendizados muito interessantes. O segundo é, se eu não sei como faz uma coisa, a primeira coisa a se fazer é aprender como fazer aquilo. Só que se eu não sei qual é o fim ou qual é a meta, eu tenho que dar um passo ainda mais para trás, que é descobrir qual é a meta. Porque a meta é a intenção. Do tipo, eu vou hoje na balada. Por quê? A intenção é me divertir. A intenção é conhecer uma pessoa. Curiosamente, no dia que eu fui na baladinha que eu conheci a minha esposa, eu estava mal intencionado. Eu estava indo lá para achar uma mulher. Vou achar uma menina legal hoje. E aí eu achei a mais legal de todas. Então eu tinha uma intenção. E aí se eu quero encontrar uma mulher, eu tenho que ter um meio de convencê-la a me dar um beijo, por exemplo. Então eu preciso saber fazer isso. Então se eu não sei fazer isso, o que eu faço? Um passo para trás. Aprendo como que faz. Como que converso com a menina? Como que chega numa menina? O que eu falo para ela primeiro? O que uma mulher gosta de ouvir que vai convencê-la de que eu sou um cara legal e interessante? O exemplo simples de uma ação da vida que, sei lá, praticamente qualquer homem solteiro que quer encontrar uma mulher vai ter em algum momento. Bom, vou ter que achar um jeito de conversar com a menina. Vou ter que descobrir como que se faz isso. É uma ação intencional. Eu estou indo lá falar com aquela moça, porque o que eu quero é, eu tenho uma intenção. Eu não quero ser amigo dela. Eu quero dar uns beijos nela, sei lá. Ou eu quero convencer aquela menina a namorar comigo, a casar comigo e por aí vai. Então, ação sempre depende de uma intenção. Então não adianta fazer um monte de coisa se não for intencional. E ela sempre tem que ter um fim. Se eu não sei qual é o objetivo, não adianta nada. Um pouco mais pra frente ele fala: a ação não é simplesmente dar preferência. O homem também manifesta preferência em situações nas quais eventos e coisas são inevitáveis, ou se acredita que o sejam. Assim o homem pode preferir um céu limpo à chuva e pode desejar que o sol dissipe as nuvens. Aquele que apenas deseja e espera não interfere ativamente no curso dos eventos e nem molda o seu destino. Mas o homem agente escolhe, determina e tenta alcançar um fim.
Entre duas coisas, não podendo ter ambas, seleciona uma e desiste da outra. A ação, portanto, sempre envolve uma escolha e uma renúncia. Toda ação é escolher algo e renunciar a outra coisa. Se eu vim para cá, eu estou aqui no condado, eu não estou em casa. Eu não estou na empresa trabalhando. Se eu escolhi gravar vídeo, eu não estou fazendo outra coisa. Toda vez que você escolhe uma coisa, você está renunciando a outra. E isso é importante saber. Porque você passa a pensar num outro molde, que é o que eu quero renunciar? Quais são as coisas que eu não quero? O que eu não quero estar fazendo? Aí você vai descobrir que tem várias coisas que você faz na sua vida que você não queria estar fazendo mesmo. E aí você passa a ter uma próxima escolha. Tá, o que eu faço para conseguir parar de fazer isso daqui? Às vezes é uma coisa que você não queria fazer. Eu não queria estar nesse emprego, então eu tenho que fazer uma coisa para conseguir um outro emprego. Ou às vezes está assim, ó, eu não queria estar viciado no celular, então eu vou ter que fazer alguma outra coisa para eu perder o meu vício no celular. Toda ação é também uma renúncia. Então eu preciso descobrir quais são as coisas que eu quero renunciar. E eu tenho que começar a descobrir qual é o meio de fazer isso. Daí a gente continua. Ação não é somente fazer, é também furtar-se de fazer o que poderia ser feito. Isso é uma outra coisa. Se eu escolho deixar de fazer algo, isso também é uma ação. Isso também é uma escolha. Então, ação não é somente fazer, é também deixar de fazer. E ele continua. Podemos dizer que a ação seja a manifestação da vontade do homem, mas isso não acrescentaria nada ao nosso conhecimento. Porque o termo vontade significa nada mais que a faculdade do homem de escolher entre diferentes situações, preferir uma, rejeitar outra e comportar-se de acordo com a decisão tomada, visando a situação escolhida e desistindo da outra. E aí ele vai, os pré-requisitos da ação humana. O homem agente é ávido por substituir uma situação menos satisfatória por outra mais satisfatória. Então, nós queremos sempre sair de um lugar que a gente está insatisfeito para um lugar onde a gente vai estar mais satisfeito. Isso significa que toda vez que você for vender alguma coisa, você está fazendo isso. Você está propondo para alguém um jeito de sair de um lugar onde ele está menos satisfeito para um lugar que ele vai ficar mais satisfeito. Ou seja, você tem que apresentar para essa pessoa 3 coisas. O lugar que ela está hoje, que gera insatisfação e por que gera insatisfação. O lugar para onde ela está indo, onde as coisas são melhores e ela está mais satisfeita. E o que você vende, que é a forma de sair de um lugar e chegar no outro. Se você não consegue explicar essas 3 coisas, você não consegue vender. E é por isso que muita gente não consegue vender. Porque não consegue expor algum desses 3 elementos. Está muito concentrado em expor só um deles, ou só 2 deles, quando na verdade tem que conseguir expor os 3. Por isso que, por exemplo, não adianta você ter o melhor produto do mundo e achar que isso vai se vender por si mesmo. Por quê? Porque só faz sentido para quem vai comprar se você conseguir mostrar um lugar de menos satisfação, um lugar de mais satisfação e como o teu produto atua para fazer isso. Aí o fato do teu produto ser o melhor do mundo só garante que você vai ter mais argumentos para mostrar que esse é o melhor jeito de sair daqui para cá. Então ele fala, voltando, o homem agente é ávido por substituir uma situação menos satisfatória por outra mais satisfatória. Somente imagina condições que melhor se ajustem aos seus propósitos, e sua ação busca realizar esse estado desejado. O incentivo que impele o homem à ação é sempre o de algum desconforto. Um homem perfeitamente satisfeito com a sua situação não teria incentivo para mudar as coisas. Não teria nem anseios nem desejos, seria perfeitamente feliz. Não agiria, viveria simplesmente livre de preocupações. Nesse sentido, que é interessante a gente ver, olha, por um lado é bom estar preocupado. A preocupação tem um fator que me ajuda, ela tem um lado bom para a minha vida. Agora olha que coisa importante isso daqui, cara. Eu vou ler de novo. A sua mente imagina condições que melhor se ajustem aos seus propósitos. É por isso que um dos grandes exercícios da vida é você parar tudo e ficar imaginando como é a situação em que você queria estar. O que eu queria estar fazendo? Como que é isso? É simplesmente sair respondendo pergunta. O que parece que me faz feliz? Que tipo de trabalho eu gostaria de ter? Como eu gostaria que minha mulher se comportasse? Como eu acho que eu deveria me comportar com ela para que ela mudasse o comportamento dela? Como eu gostaria que fossem os meus filhos? E como eu tenho que mudar para poder mudar o comportamento dos meus filhos? O exercício, o ato de você parar para ficar pensando nessas coisas é fundamental na vida.
Se você não faz isso, você não tem um dos 3 elementos fundamentais, que é o elemento de onde é que eu gostaria de estar, que são elementos fundamentais para agir. Ele está dizendo, o título é Pré-requisitos da ação humana, e eu concordo. Eu nunca mexi em nada do que eu estava fazendo antes de eu decidir que eu queria estar num lugar diferente do que eu estou hoje. Então precisa existir esse contraste. Eu preciso imaginar um lugar e eu preciso conseguir contrastar este lugar com o que eu estou hoje. É o único jeito de eu agir. Mas para fazer um homem agir, o desconforto e a perspectiva de um estado melhor não são suficientes. Uma terceira condição é necessária: a expectativa de que um comportamento intencional tem o poder de tirar ou pelo menos de aliviar o desconforto que ele sente. Na ausência desta condição, nenhuma ação é factível. O homem tem de render-se ao inevitável, tem de submeter-se ao seu destino. Essas são as condições gerais da ação humana. Então ele está dizendo, olha, um homem que não consegue visualizar essas 3 coisas não consegue agir. E aí eu venho para o final, para a conclusão dessa nossa conversa aqui. Você precisa fazer algumas coisas importantes na sua vida. A primeira é investigar que tipo de vidas existem para ser vividas. Se você quer ter uma vida melhor, ser feliz, você tem que entender o que é essa vida melhor. Porque a maior parte das pessoas que eu vi falarem isso, elas não fazem ideia do que é essa vida melhor. Do tipo, eu queria ser rico igual tal fulano. Tá bom, mas você sabe como é que é a vida desse cara? O que ele faz no dia a dia? Qual é a rotina dele? Quais são os compromissos dele? Quais são as responsabilidades dele? O que significa ter esse tanto de dinheiro? Porque vai te exigir um certo comportamento e uma certa rotina de vida. Então você precisa começar a investigar como são certas vidas. Isso significa que você tem que fazer uma segunda coisa. Porque investigar vidas não é só ficar quieto tentando pensar como elas são. É ir atrás do conhecimento. Então, a segunda coisa interessante de se fazer é estudar vidas, ler biografias. Por isso que passei muito tempo, e até hoje, investigando como que é a vida de um santo. Porque para mim, eu pessoalmente, Elton, eu acho que para eu ser feliz, eu tenho que estar perto de Deus, e eu não sei como faz isso, e eu acho que eu estou muito longe, o tempo inteiro. Então eu fico vendo como que é a vida de uma pessoa que alguém disse que ficou perto de Deus. Então, o santo, alguém estabeleceu uma regra, para ser santo tem que ter feito certas coisas. E aí eu falei, bom, vamos ver como é que é a vida desses caras. Porque veja, eu não estou tentando entender qual é o conjunto de princípios ou regras que faz um santo. Não, eu estou tentando entender como é a vida. Para eu ver como que é essa vida e outra, se eu quero viver essa vida. E o que tem que acontecer todos os dias para que essa vida seja vivida. Então você tem que procurar biografias. Biografias de pessoas que vivem uma vida que você imagina que você quer viver. Isso leva a um outro ponto. Uma vez que você chega a certas conclusões, eu quero viver uma vida mais ou menos assim, eu quero ter esse tipo de coisa, eu quero fazer esse tipo de coisa. Você tem que ir para um próximo passo, que é estudar como que se faz isso daí. Então, eu vi a vida de um cara, sei lá, do Steve Jobs. Tá, como que eu me torno mais criativo? Como que eu gerencio uma empresa? Como que eu crio produtos tecnológicos? Então você vai ter que aprender os meios de ação disso daí. Isso significa que você vai ter que ter um momento de estudo técnico na tua vida, no teu dia. Você tem que estar lendo livros que te ajudem a fazer isso. Por fim, o último ponto aqui para a nossa conversa. Nós precisamos, eu e você, arrumar a nossa rotina para que a gente tenha tempo de fazer essas coisas. Porque o fator limitante que existe para todo mundo é só tempo. Ele é o mais importante de todos, porque ele é o que você não recupera. Dinheiro você pode ganhar e perder, mas pode perder e recuperar. Agora, tempo não. Tempo já era. Passou, acabou. Então você vai ter que aprender, descobrir como que você acha espaço de tempo para fazer essas coisas. Investigar outras vidas, estudar a técnica para você ter essas vidas e ainda você ter um tempo para colocar em prática essas coisas que você aprendeu investigando. Então tem que ser algo para além do que você faz hoje, para além do teu trabalho, para além do cuidado com os filhos, para além da rotina da casa. Você vai ter que descobrir, vai ter que transformar a tua vida numa espécie de pequena empresa que você está gerindo o tempo inteiro. Enfim, deixa aí nos comentários o que você pensa.
a respeito disso. E se você quiser ter um negócio digital de uma pessoa só, sozinho, igual eu estou gravando tudo sozinho, faço tudo sozinho, eu consigo te ajudar. O link está na descrição para você conhecer o Projeto APB, que é onde eu te ensino a ter um negócio no modelo One Person Business aqui na internet, assim como eu tenho. Tamo junto, até a próxima.